Olá, pessoal! Eu estou gravando este vídeo para auxiliar vocês a compreenderem as questões presentes no Estudo Complementar 2, visto que os estudos complementares são provas minhas de anos anteriores. Logo, a prova parcial, que vocês farão em breve, terão questões muito semelhantes. Então, nós vamos analisar e vamos pensar juntos sobre cada uma das questões que compõem este estudo complementar. Vamos lá! A questão número 1 solicita que os estudantes assinalem a alternativa que apresenta uma frase em que há um substantivo comum, simples, derivado e concreto ao mesmo tempo. Primeiramente, nós precisamos encontrar os substantivos presentes nas 5 frases, referentes às 5 alternativas. Por exemplo, na primeira frase eu tenho o substantivo quarto, na segunda frase eu tenho o substantivo tempestade, o substantivo telhado, na terceira frase eu tenho o substantivo círculo, na quarta frase eu tenho o substantivo cérebro e na quinta frase eu tenho o substantivo fenda. Agora eu preciso analisar qual deles é ao mesmo tempo comum, simples, derivado e concreto. Telhado é um substantivo comum porque não é próprio, é simples porque não é composto, é derivado de telha e é concreto porque não é abstrato. Então a alternativa correta só pode ser a da letra B, em que há a frase "a tempestade destruiu o telhado". Na questão número 2, é necessário assinalar a alternativa que apresenta 4 substantivos abstratos. Em todas as alternativas há 4 substantivos. Eu preciso encontrar aquela em que há 4 que sejam ao mesmo tempo todos eles abstratos. A resposta certa é a da letra D, pois na letra D nós temos as palavras angústia, saudade, inimizade e esperança. Todos estes substantivos dependem de mim para existir. Logo, eles são substantivos abstratos. A questão número 3 apresenta a seguinte pergunta. No trecho abaixo, qual é a classe da palavra em suas 2 aparições? Como se pode saber essa? Gente, lembrem-se de que a palavra e de que a palavra uma pode ser artigo ou pode ser numeral. Depende do contexto. Então, é necessário ler o parágrafo para nós avaliarmos se este é artigo ou numeral. Apesar disso, era nessa desolada mansão que eu tencionava passar algumas semanas. O proprietário havia sido um dos meus 3 melhores amigos de infância, mas muitos anos tinham se passado desde nosso último encontro. Um telegrama, no entanto, que me chegara recentemente numa parte distante do país, um telegrama dele, exigia, pela insistência de seu teor, resposta pessoal. O primeiro presente, um dos meus 3 melhores amigos, está indicando quantidade. Então, aqui eu tenho um numeral cardinal. Já o segundo está se referindo a um telegrama qualquer. Não há nenhuma outra palavra no contexto que mostre que este possa ser um numeral. Então, ele é um artigo indefinido. A resposta correta é da letra E. O primeiro é numeral cardinal e o segundo é artigo indefinido. Apenas o primeiro indica quantidade. Já na questão número 4, há a seguinte solicitação. No trecho a seguir, observe os adjetivos e as palavras a que eles se referem e marque a afirmativa correta. O trecho é: durante todo aquele triste, escuro e silencioso dia outonal, estive percorrendo a cavalo uma região rural singularmente deserta, até que enfim avistei, com as primeiras sombras da noite, a melancólica casa de Usher. Os adjetivos que estão caracterizando o dia são triste, escuro, silencioso e outonal. Os adjetivos que estão caracterizando a região são rural e deserta. E o adjetivo que está caracterizando a casa é melancólica. Então, ao todo, eu tenho 7 adjetivos. Eu fico em dúvida entre a alternativa A e a alternativa E. Agora, eu preciso analisar quais são biformes e quais são uniformes. Adjetivos uniformes têm uma única forma independente do gênero, feminino ou masculino. Já os adjetivos biformes têm uma forma para o gênero feminino e outra para o gênero masculino. Então, vamos ver. Eu posso dizer menino triste, menina triste. O adjetivo não mudou sua forma, então ele é uniforme. Agora, eu posso dizer quarto escuro, sala escura. O adjetivo mudou a forma, ele é biforme. Eu posso dizer menino silencioso, menina silenciosa. Mudei a forma, biforme. Eu posso dizer dia outonal, manhã outonal. Não mudou a forma, uniforme. Eu posso dizer região rural, país rural. Não mudou a forma, uniforme. Porém, eu posso dizer região deserta, país deserto. Mudou a forma, biforme. E por último,
Melancólica. Eu posso dizer casa melancólica, quarto melancólico. Mudou a forma, biforme. Então, ao total, eu tenho 4 biformes e 3 uniformes. Por isso, a resposta só pode ser a da letra A. A questão número 5 solicita o seguinte. No trecho a seguir, o que é correto afirmar sobre a expressão nisso? O trecho é: que era, parei para pensar, que era que tanto me perturbava ao contemplar a casa de Usher? Era um mistério completamente insolúvel e eu não conseguia controlar as sombrias imagens que me enchiam a cabeça enquanto refletia nisso. Pessoal, o isso, que faz parte dessa contração nisso, é um pronome demonstrativo. Lembrem-se de que nos textos eu utilizo os pronomes essa, esse, isso para retomar uma informação anterior, uma informação que já foi mencionada no texto. Já os pronomes demonstrativos este, esta e isto eu uso para apresentar uma nova informação. Nesse caso, o isso está retomando uma informação anterior. Por isso, a resposta correta é a letra A. Este nisso retoma algo dito na oração anterior e por isso está correto o uso do demonstrativo isso contraído com a preposição em. Se eu estivesse apresentando uma informação nova, o correto seria isto. Mas como eu estou retomando aquilo sobre o qual o homem está refletindo, está correto usar o isso. Na questão número 6, há 4 verbos em destaque num trecho, extraído desse mesmo texto, do qual são extraídos os outros trechos que compõem esta prova, e vocês precisam indicar o tempo em que está cada um desses verbos. O primeiro verbo em destaque é observei. Observei representa uma ação que começou e terminou no passado, é uma ação concluída. Logo, este verbo está no pretérito perfeito do indicativo. O segundo verbo em destaque é senti. Também representa algo que foi concluído no passado. Ontem eu senti e terminei de sentir. Logo, novamente, pretérito perfeito. O compararia já é diferente. É um futuro que depende de uma condição. Se eu pudesse, eu compararia, ou se eu pudesse, eu não compararia. Logo, o compararia está no futuro do pretérito, pois é um futuro que depende de uma condição para que ele aconteça. E o último verbo em destaque, que é experimenta, está, é claro, no presente, uma ação que está acontecendo no momento. Para confirmarmos a nossa resposta, vamos ler o trecho. Observei a paisagem à minha frente. A casa simples e a simplicidade do aspecto da propriedade, as paredes frias, as janelas semelhando órbitas vazias, os poucos canteiros com ervas daninhas e alguns troncos esbranquiçados e árvores apodrecidas. E senti na alma uma depressão profunda que não compararia nenhuma sensação terrena, senão ao que experimenta ao despertar o viciado em ópio. Então, é claro que a resposta correta é a da letra B. Na questão número 7, vocês precisam assinalar a única alternativa em que o advérbio ou a locução adverbial presente não seja classificado como modo. Então, vamos ver. Letra A. Ele vagava de sala em sala apressadamente. Apressadamente é um modo como ele vagava. Então, é um advérbio de modo. Esta não é a alternativa correta. Letra B. Ajudei com cuidado nos preparativos do sepultamento. Com cuidado é uma locução adverbial de modo, é um modo como eu ajudei. Lembrando que locução adverbial é quando a expressão que representa o advérbio é formada por 2 ou mais palavras. Letra C. Explicou-me calmamente que ele e a falecida eram gêmeos. Calmamente é um advérbio de modo, é o modo como ele explicou, para o narrador. E a letra D, abri a porta rapidamente, é o modo como a porta foi aberta. Só vai nos restar a letra E. Certamente, tudo que eu estava sentindo se devia à mobília do aposento. Certamente, apesar de terminar em mente, não é um advérbio de modo. Assim como eu comentei na videoaula sobre o advérbio, nem todos os advérbios terminados em mente são de modo. Certamente é um advérbio de afirmação. Então, a resposta correta é a da letra E. Agora a questão número 8. Assinale a alternativa